Graças a Deus. Eu quero vos convidar para nós fazer uma meditação na palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, tomando por base o capítulo 5, versículo 12 até o versículo 16. Mas antes de ler a palavra, eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal e convide outros para participar. E se você quiser também aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, abaixo no link você encontrará todas as informações necessárias. Então vamos à leitura. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportava os enfermos para as ruas, e os punha em leitos e camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundo, os quais todos eram curados. Meus irmãos, nós temos uma passagem tão maravilhosa, tão poderosa. Crescia o número dos crentes. Tinha havido o derramamento do Espírito, o batismo com o Espírito Santo, e a igreja estava crescendo. E o Espírito Santo estava operando na vida dos apóstolos de uma maneira tão poderosa naqueles dias. E eu quero comentar uma passagem que depois nós não encontramos nas Escrituras outra passagem semelhante, ao menos eu não me lembro. De sorte que transportava os enfermos para as ruas e punha leitos em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Então está dando a entender que o poder na igreja estava de uma maneira tão importante, tão grande, eram tanta gente curada. Os apóstolos estavam tão cheios de poder do Espírito Santo que os enfermos, eles transportavam os enfermos para as ruas, não era em casa, para as ruas. E punham leite e camilhas. E amém, para que ao menos a sombra de Pedro, meus irmãos, notem uma coisa, para que ao menos a sombra de Pedro, quando passasse, cobrisse algum deles. Incrível, né? Só o poder de Deus. Não era poder de Pedro, mas era o poder que estava sobre Pedro. Então, a sombra de Pedro curava. É o que nós podemos entender aqui. E era de tal maneira que até de cidades que não eram Jerusalém, vinha muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermo e atormentado de espírito. Então, estava vendo uma romaria, meus irmãos. Vinha gente de outra cidade trazendo doentes, trazendo endemoniados. E todos eram curados. Isso é o poder de Deus, meus irmãos. A igreja primitiva, ela começa com essa graça, esse poder. Eu estou me lembrando uma daquelas passagens que Jesus disse para eles: olha, vocês farão mais maravilha do que eu fiz. E aqui nós vemos, e dá-nos a entender, não está dando diretamente, mas está implícito, que a sombra de Pedro passou por alguns e curou. E a sombra de Pedro passando, eles eram abençoados. Meus irmãos, que coisa gloriosa. Que saudade nos dá desse tempo do cristianismo. Mas eles estavam pagando um preço, meus irmãos.
eles oravam, eles buscavam. E aquilo que hoje nós oramos 10 minutos, meia hora e achamos que está bom. Esses homens ali andavam na presença do Senhor, a presença do Espírito. Meus irmãos, minhas irmãs, são passagens que a gente lê e nós ficamos empolgados, nós ficamos entusiasmados. E nós ficamos em meditação e desejaríamos que estas coisas acontecessem assim, em nossos dias ainda. Mas tem uma renúncia, tem um preço a ser pago. Nós somos uma geração que, de modo geral, não queremos pagar preço. Mas aqui esses homens deixaram tudo, meus irmãos. E o Evangelho cresceu, e o Evangelho cresce. Faz parte da pregação do Evangelho, que Cristo cura, que Cristo salva, que Cristo batiza com o Espírito Santo e que Ele vai voltar, faz parte. Nós não podemos negar isso. No dia de Pentecoste, o poder, quando desceu, foi de uma maneira que fez um barulhão, meus irmãos, chamou a atenção da comunidade. Eu me lembro, certa vez, eu era bem novo ainda, podia ter meus 14 anos, estando em Florianópolis, um dos irmãos do pastor Pedro Colenda, que foi missionário aqui há muito tempo, ele deu o testemunho, me parece que era na cidade de Maryland, na América, que quando eles começaram a ser batizados com o Espírito Santo, deu um barulho tão grande que gente de vários lugares daquele povo, daquela cidade ali, vieram, porque estavam mais retirados, para ver que barulho era aquele. Meus irmãos, é quando o Espírito Santo desce de uma maneira poderosa, a nosso organismo, as nossas emoções se extravasam. E hoje, infelizmente, meus irmãos, nós temos que dizer, mesmo em nossas igrejas, tem púlpitos que quando os irmãos começam a se alegrar, não querem que fale línguas estranhas. Deixa falar, deixa glorificar, deixa se edificar, deixa que haja mensagem profética, faz parte do cristianismo, faz parte da igreja, faz parte da operação do Espírito Santo. Deixe o rio correr. O Espírito Santo, como rio, há momento que ele deságua rapidamente de cachoeira e faz aquele barulhão. E tem efeito, tem efeito. Tem momento que ele passa calmamente, está nas planícies, parece que não está nem movimentando, mas está, é a operação do Espírito Santo. Deixamos o Espírito Santo, meus irmãos, mais do que nunca. Nós precisamos, dentro de um sentido, ser saudosista, dentro de um sentido, ter saudade, desejar operações, que o Senhor levante homens e mulheres também, que volte e haja operação, homens de poder, que é o Espírito Santo. Não é o homem que é poderoso, não, é o Espírito Santo poderoso no homem. E continua a operar maravilhas, fazendo milagres, que isso glorifica o nome do Senhor. Isto chama atenção. A multidão cria, diz a palavra, tanto homens como mulheres, e a obra crescia cada vez, porque estava vendo sinais da diferença, é coisa gloriosa. Quando Filipe está lá em Samaria, e tinha um homem chamado Simão Mar, que era um homem importante na cidade, mas quando ele viu que Filipe orando, ele recebeu o Espírito Santo, ele chegou perto. Ele queria também, ele quis pagar. Por quê? Porque ao receber o Espírito Santo, não era sempre que a pessoa continuava, mas havia uma explosão, havia um movimento, havia uma transformação. A pessoa agia de maneira diferente, porque estava como que embriagados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não mudou, meus irmãos. Ele é o mesmo. Minha irmã, meu irmão, oremos para um avivamento.
Oremos para um novo derramamento do Espírito com poder, levantando homens e mulheres ganhadores de alma, para a honra, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo e para alcançar as multidões para Jesus. Pai eterno, Deus de amor e bondade, Senhor, abençoa teu servo, tua serva. Eu preguei a tua palavra, Senhor. Preguei aquilo que eu senti que devia de falar no dia de hoje, Senhor. Que essa palavra penetre profundamente em corações e venha produzir efeito. Pai eterno, eu peço tudo isso no nome santo de Jesus. Amém.